Olá pessoal, bem-vindo à sexta edição do Congresso de TI. Meu nome é Yuri Georges e eu estou aqui hoje para falar sobre esse tema de resposta a incidentes em uma nuvem híbrida. Um pouco do meu histórico. Estou morando nos Estados Unidos atualmente há 14 anos. Desses 14, 11 trabalhando na Microsoft e nos últimos 2 anos também dando aula como professor do curso de mestrado em Cybersecurity pela EC Council University. Além disso, já escrevi ao todo 18 livros na área de tecnologia, segurança, que foram lançados alguns no Brasil e outros aqui nos Estados Unidos. Meu trabalho mais atual é o livro de CSA+, para a certificação CSA+, da CompTIA, que foi lançado em julho de 2017. E meu próximo projeto é um livro sobre Cybersecurity, que vai ser lançado por volta de janeiro ou fevereiro de 2018. Estou escrevendo em parceria com Erdal Oskaya, que é também consultor em Cybersecurity, que está em Dubai, e a editora fica na Inglaterra. Muito bem, mas só um pequeno background. Eu queria iniciar falando sobre o tema em si, né, que é a resposta a incidentes em um ambiente híbrido. Antes de começar a mostrar os slides, queria apenas falar um pouco sobre a questão de resposta a incidente. Esse é um tema muito importante que vem crescendo bastante hoje em dia, seja ele em um ambiente híbrido, seja ele em um ambiente on-premises. É importantíssimo que as empresas hoje em dia tenham um processo de resposta a incidentes para que possam tomar uma ação corretiva imediatamente ao detectarem um incidente de segurança. Então, nós vamos falar, eu irei falar nessa palestra sobre esse processo que compõe a postura de segurança, como tirar proveito das capacidades da nuvem, porque muita gente ainda tem medo de migrar para a nuvem por questão de segurança. Então esse é um mito que vou tentar derrubar, inclusive citando artigos que eu mesmo escrevi para revistas aqui nos Estados Unidos acerca disso, e finalizar com algumas demonstrações de como fazer resposta a incidente na nuvem. Muito bem, então qual seria o cenário atual? Porque antes de falarmos um pouco mais sobre a questão de como fazer a resposta ao incidente, é preciso falar sobre qual é o cenário atual, até mesmo para que você tenha uma noção, tá certo, do que está acontecendo, do que a gente está tentando proteger. Então, um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia, e eu estou citando a fonte de todos esses estudos, é justamente a quantidade de tempo que um atacante fica na rede corporativa, na rede interna da empresa, antes de ser detectado. Estamos falando de 146 dias em média. Esse número já chegou a 200 dias, diminuiu um pouquinho, mas de acordo com esses dados da Mediant, que é uma empresa da FarEye, apesar de ser de 2015, eu vi alguns outros estudos que, de certa forma, não mudou muito o landscape e continua a mesma coisa. Nós temos aí 146 dias em média. Então você imagina só, durante 146 dias o intruso ficou dentro da sua rede, fazendo muita coisa, provavelmente extraindo informações sigilosas, efetuando escalação de privilégio e tudo mais. Ao ponto que, quando você detecta que tem algum intruso lá, na maioria das vezes já é muito tarde. Então, um dos principais pontos de ter um processo de resposta a incidente forte é a redução desse tempo. Porque ao detectar mais rapidamente, você poderá responder mais rapidamente. Entendeu? Outro dado alarmante, e esse é extremamente atual, porque vem do relatório de investigações de brecha de dados da Verizon do ano de 2016, é que 63% de todas as intrusões de rede ocorrem devido a credenciais de usuários que foram comprometidas.
Ou seja, nós temos hoje em dia um grande problema a respeito do uso de credenciais, né? As credenciais, elas variam das suas contas pessoais, que estão geralmente na nuvem, no seu e-mail, das suas aplicações SaaS, Software as a Service, que também estão na nuvem, de algumas aplicações internas corporativas, a sua conta corporativa, ou seja, são muitas credenciais. Muitas vezes, usuários, para facilitar ele lembrar do usuário e senha, ele acaba utilizando a mesma senha para vários sites, mudando apenas o usuário algumas vezes, e outras vezes nem isso. Então o que acontece? Para o atacante que vai efetuar algum tipo de reconnaissance e identificar os padrões de uso desse usuário, fica fácil para ele notar que o usuário está utilizando a mesma credencial para vários sites e com isso fazer tentativa de exploração de acesso à rede corporativa utilizando as credenciais do usuário que ele obteve através de outros sites. Então esse é um problema sério, né? Credencial de usuário sendo roubada e utilizada para fins maliciosos. Com base no relatório global do custo de cybercrime da McAfee de 2014, a gente está falando de 500 bilhões de dólares, que é o custo global, custo causado para a economia global no que diz respeito a crimes cibernéticos. Isso é muito dinheiro. Então não há dúvida de que o crime cibernético ele deixou de ser já coisa de amadores que estão interessados apenas em fazer defacement de website, ou seja, fazer alguma pichação online ou algo do tipo, para de fato começar a fazer dinheiro a partir disso. Então a monetização do cybercrime vem crescendo e com isso atraindo grupos mais profissionais para cometer estes crimes. E, de acordo com a Ponemon Institute, em um relatório de 2014, 3,8 milhões é o custo médio de uma brecha de segurança para uma empresa. Claro que aqui nós estamos falando de empresas de grande porte, mas claro que esse valor poderá variar de acordo com o porte da empresa. Mas isso só apenas para mostrar a você, enfatizar que é um custo alto. E isso deveria preocupar o CEO da empresa para fazer com que ele invista em segurança. Existem uma série de desafios, não há sombra de dúvida nesse sentido. Aqueles números são alarmantes, aqueles números são reais. E fica a pergunta, por que essa explosão agora? Né? Essa seria uma pergunta importante. O primeiro fator que fez com que a informação e as empresas passassem a ficar mais online foi o advento da computação na nuvem, não tenha dúvida disso. Então, a partir do momento que as empresas começaram a ir mais para a nuvem acabou se tornando um determinado target, né? O alvo de muitos ataques. Só que não necessariamente o provedor da nuvem, e sim o cliente da nuvem. Então a nuvem trouxe alguns desafios, principalmente no início da adoção. Porém, eu vou falar também no próximo slide que hoje em dia os problemas de segurança já não são tão do lado da infraestrutura em si, da nuvem, da tecnologia utilizada pelos data centers, e sim pelo cliente, que está fazendo uso da nuvem. A mobilidade também trouxe novos desafios, porque agora o telefone celular passou a ser o gateway da maioria das aplicações. Existem já aplicações que só são executadas no smartphone, nem funcionam mais em PC. Muitas vezes esse push para a mobilidade fez com que novas aplicações surgissem de uma forma tão igual como foi o início da era PC, ou seja, ninguém se preocupou em criar uma aplicação segura.
Então é possível notar um erro que foi cometido durante a criação de aplicações PCs que não pensavam em segurança. Mesmo agora, com toda essa ênfase em segurança, continuam existindo aplicações, apps, né, nos stores, no Google Store, Apple Store, Windows Store, que não empregam um tipo de desenvolvimento seguro. Então as aplicações também expõem muitas vulnerabilidades e também muitas vezes essas aplicações que estão nos stores são nada mais nada menos que malware. Já foi detectado, por exemplo, que no Android Apple Store, no Android Google Store chegou uma época de existir uma quantidade imensa, né, de malware, aplicações que na realidade tinham built-in malicious code e ao serem instaladas no aparelho comprometiam privacidade, integridade, roubavam informação, todo esse tipo de coisa. Então tanto a Google quanto a Apple, elas investiram um pouco mais em segurança na validação das apps, mas continua sendo um desafio. Então a mobilidade não vai embora, pelo contrário, ela vai ser cada vez mais abraçada. Porém, né, cabe ao profissional da área de desenvolvimento, da área de segurança, esse processo contínuo de melhoria das aplicações para que se tornem cada vez mais seguras, confiáveis e que não precisem fazer tanto uso da invasão de privacidade do usuário. Porque muitas vezes a aplicação, por exemplo, é uma lanterna, flashlight. Aí quando você vai instalar aquela aplicação, ela diz assim, eu preciso acessar a tua localização, eu preciso acessar o teu e-mail, eu preciso acessar isso, aquilo. Ou seja, muitas vezes o cara que desenvolveu usou um template e nem sabe que aquilo ali não é necessário. Porque para acender uma lanterna não deveria ser necessário o acesso a tantas informações. Então, o framework de app development para mobile device ainda tende a melhorar bastante. No que diz respeito à identidade, nós também temos um grande desafio. Por quê? Porque agora a minha identidade ela não está apenas na minha rede corporativa. Muitas vezes ela está viajando por aí. Ela está no meu dispositivo móvel, ela está nas aplicações que eu acesso na nuvem. Aí vem mais uma vez o que? As empresas adotando soluções de nuvem, né, e não fazendo o planejamento correto de como vão fazer, por exemplo, um SSO. Tá certo? Como vão fazer um single sign-on entre as aplicações que estão on-premise e as aplicações SaaS que estão na nuvem de uma forma segura. Então, mais uma vez, é preciso planejamento. As ferramentas atuais não atendem às demandas. Do ponto de vista de segurança, essas ferramentas, elas muitas vezes foram criadas com mindset, com a preocupação em um threat landscape do passado, né? Ou seja, o antivírus em si, sozinho, ele não ajuda muito. Você precisa de uma solução end-to-end, fim a fim, né? que consiga não só cobrir a questão da proteção, mas também a detecção e possa, né, fazer alertas que te levem a ter uma melhor resposta. Então, a ideia das ferramentas atuais é focar mais nesses pilares. As ferramentas antigas, elas focam apenas na proteção e não tem essa dimensão, tá certo, de end-to-end. Na época existia um baixo investimento do ponto de vista de detecção e não tinha praticamente nenhum tipo de resposta, né, ação a ser tomada. Então, por isso que muitas empresas que não fizeram o investimento correto no que diz respeito a controles de segurança, continuam utilizando essas ferramentas antigas, né, no ambiente. Mesma coisa poderíamos falar de apenas fazer uso do firewall. Lembre-se que o firewall, pessoal, no passado ele era uma coisa que extremamente crucial. Por quê? Porque ele era um delimitador de o que é interno e externo. Só que hoje em dia esse perímetro ele já entrou muito mais. Existe inclusive no mercado aqui nos Estados Unidos existe um novo jargão que diz o seguinte: a identidade é o seu novo perímetro. Ou seja, você tem que colocar a proteção ao redor da identidade e não na borda da sua rede apenas. Isso não quer dizer que você tire o firewall da sua borda.
Pelo contrário, deixa ele lá. Só que não achando, você não pode se confiar que aquele controle de segurança ele vai ser suficiente para proteger as ameaças atuais. A identidade é o novo perímetro. A proteção tem que ficar ao redor da identidade. Ela tem que viajar, tá, para dentro e para fora da rede protegida. Então isso é muito importante. Então esses são alguns desafios, né? E aí vem a questão, mas existe um medo da nuvem, né? Porque a nuvem ela é controlada por provedores e se o governo quiser vistoriar, você lembra do caso da NSA, do Edward Snowden e tudo mais? Sim, e aquele caso inclusive foi importante para que, primeiro, trouxesse awareness de falhas que existiam e coube aos grandes provedores como a Microsoft, a Google, a Amazon a melhorarem a questão da privacidade. Tanto é que já houve casos em que o governo quis obter dados da nuvem e a Microsoft na justiça ganhou dizendo que não ia liberar. Então isso é apenas um exemplo, né, de como melhorou a questão da confiabilidade do uso da plataforma. Um dado importante é que, de acordo com Gartner, até 2020, 95% das falhas relacionadas à segurança na nuvem serão causadas por falhas do cliente. Ou seja, é o cliente que está consumindo a nuvem que muitas vezes vai falhar na proteção dos seus recursos. Então isso é um dado importante porque mostra o nível de investimento que os provedores estão tendo para manter a privacidade, a confiabilidade, a disponibilidade dos seus dados. Então, inclusive, isso foi tema de um artigo que eu publiquei em maio deste ano para o ISSA Journal, da ISSA, onde eu falo que eu crio um caso de exemplo, tá certo? Que eu digo justamente por que você deve abraçar a computação na nuvem como uma forma de melhorar a sua postura de segurança. Então, cabe a você fazer a escolha correta do provedor de soluções da nuvem e fazer uso das capacidades e características de segurança oferecidas pelo aquele provedor. Esse artigo está nesse link abaixo, que é o meu blog, e você pode baixar o PDF dele completo para fazer a leitura sobre estes fatores que eu trago à tona neste artigo. Quanto à arquitetura de um ambiente híbrido, né? Vamos aqui falar um pouco sobre isso, né? Não há dúvida de que quando você tem um ambiente híbrido, você tem mais pontos de acesso e por ter mais pontos de acesso, a probabilidade de tentativa de invasão por esses diversos pontos poderá aumentar. Então, o seu trabalho é identificar esses pontos de acesso e mitigar, tá certo? Cada tentativa de intrusão. Então é preciso fazer um secure assessment, não? Uma avaliação de segurança que leve em consideração todos esses pontos. Então vamos começar, por exemplo, do ambiente tradicional, é a rede corporativa que a gente chama de on-premises. Na sua rede on-premise, hoje em dia você tem uma infraestrutura com diretório e tudo mais, computadores, você tem o controle físico dela e lógico também. Então tudo que acontece ali dentro você sabe teoricamente, né? Você sabe quem fez, o que ocorreu, porque você está monitorando e você tem controle de tudo isso, né? Porém agora, digamos que essa empresa está querendo adotar um serviço SaaS da rede pública, da nuvem pública, seja qual for o serviço SaaS, pode ser um Dropbox, um Salesforce, seja qual for, um Office 365, seja qual for o SaaS que ele vai adotar, ele está agora planejando adotar. Então você precisa agora começar a pensar o quê? Como é que vai ser essa minha conexão para a nuvem? E aí você não pode pensar só em dizer o seguinte, eu vou usar HTTPS, está seguro. Tá, o uso do HTTPS é básico, né? Ali a segurança do dado em trânsito. A pergunta que fica o seu endpoint está pronto para isso? Porque agora
que você tem uma SaaS na nuvem, é muito possível que o usuário que vai fazer acesso a essa aplicação, de repente vai fazer uso disso de casa. E você não tem controle nenhum. Por quê? Porque no passado, esses usuários remotos, eles se conectavam à rede corporativa via uma VPN. Então você tinha o controle. Só que agora, com o advento do SaaS, esse usuário, por exemplo, poderá fazer uso da aplicação SaaS do computador dele de casa. Ou então numa viagem, ele está viajando e de repente o chefe liga para ele e fala assim: preciso que você atualize a planilha, conecta aí, atualiza a planilha e tudo mais, tal. E o cara se conecta num cybercafé sem controle nenhum e acessa a tua aplicação SaaS. Não tem validação de Network Access Control, que é uma coisa que se utiliza bastante em VPN, para validar se o cliente está no estado de saúde, do ponto de vista de segurança saudável. Não teve validação nenhuma. Simplesmente o endpoint foi lá, acessou a informação que estava na planilha, fez as devidas modificações. Então, o que é que ocorre aí? É preciso que exista, então, o planejamento da segurança do endpoint. Seja esse endpoint, o endpoint controlado pela empresa, que seria o Company Owned Device, ou seja, aquele endpoint que é controlado pelo usuário, onde ele, digamos assim, está fazendo uso de algo pessoal, né? Seria o cenário, por exemplo, do BYOD, Bring Your Own Device. Ele trouxe o device dele e está fazendo uso desse device de casa ou de qualquer outra localização. Muito bem, aí vem a questão de a empresa chegou à conclusão que, além de adotar SaaS, né, gostou, porque a grande verdade é que quando as empresas começam a adotar serviços de nuvem, eles começam a ver a economia que ocorre, a agilidade do uso, a alta disponibilidade, o acesso amplo, ou seja, as características da nuvem, né? Se você é certificado Cloud Essentials, vai saber exatamente do que eu estou falando. E eles resolvem adotar uma nuvem pública, IaaS. E aí, com isso, o Threat Landscape e os controles de segurança já mudam, porque agora você vai ter um acesso, você vai ter uma máquina virtual na nuvem. E com isso, essa máquina virtual vai estar acessível não só à sua empresa, mas também a outros usuários que estão na nuvem. Por exemplo, eu sou um usuário remoto, com o meu notebook, estou em uma viagem para Paris nesse momento e eu preciso fazer um acesso a essa máquina virtual que está na nuvem. Eu vou usar o meu Remote Desktop e vou me conectar a esse computador que está na nuvem. Aí a pergunta que fica é como criar os controles de segurança para permitir que somente usuários que estão autorizados possam fazer acesso a essas VMs que estão na nuvem. Como fazer o hardening, né, dessa máquina virtual que está na nuvem. Todas essas perguntas precisam ser feitas antes da adoção e não depois, porque se você for fazer depois já é tarde demais, certo? Então é importantíssimo que toda essa parte de planejamento seja feita. Muita gente ignora o planejamento e vai direto para a adoção, tá certo? Da tecnologia. Isso é um vício que existia no passado, quando era feito o deployment de novas tecnologias na rede corporativa, e continua sendo um vício hoje, fazer a adoção primeiro e planejamento depois. E agora ainda é pior, porque agora você está lidando com terceiros, tem que saber como eles funcionam, como eles operam, né? Então aí a gente falou de mais um cenário IaaS. E tem um dado que fica transitando de um lado para outro, que o ideal é que a segurança fique embutida no dado. Não só na camada de transporte, na camada de aplicação, mas no dado em si. Onde ele for, ele teoricamente deveria estar criptografado. E por último, né, como você está vendo aí, nesse diagrama, aparece 3 vezes o quê? A identidade. A identidade tem que ser protegida. Se ela trafega dos dispositivos móveis remotos para a nuvem pública, para o IaaS, para a rede corporativa, a identidade precisa ser preservada e precisa também habilitar o usuário a facilmente fazer uso da tecnologia. Porque o que acontece? Se você começar a colocar
muita coisa para o usuário fazer, o que ele vai fazer? Ele não, além de não fazer, ele vai tentar encontrar uma forma de burlar. Então a segurança precisa ser um fator habilitador da tecnologia de forma segura e não um fator de desinibir o usuário. Porque quando você impõe, quando você dificulta a vida do usuário, certo? Você está praticamente fazendo com que o usuário comece a pensar em meios de burlar a segurança. Ou seja, ele acaba sendo a tua ameaça interna. Então, o ideal é que os controles de segurança sejam fortes, seguros, mas que não sejam difíceis para o usuário final. Ok? E aí, então, é que entra a questão da postura de segurança. A postura de segurança, ela precisa mudar o escopo, né? Você não pode mais focar apenas na proteção do dado, na proteção do servidor de arquivos, na proteção do servidor de correio. Você tem que focar agora nesses 3 pilares de forma igual. Você tem que proteger, sim, mas você também tem que saber que é importantíssimo detectar. Inclusive, um dos modos operantes que muitas empresas já trabalham hoje em dia é no modo de assume breach, né? Que é assumir que você vai ser hackeado. Muita gente fala assim, poxa, mas peraí, agora eu fiquei tenso. Você está dizendo que eu tenho que partir do pressuposto que eu vou ser hackeado? Sim. Inclusive, o diretor do FBI, né, que não é mais diretor, mas foi durante muito tempo, falou justamente isso. Existem 2 tipos de empresas. As empresas que já foram hackeadas, as empresas que não sabem que foram hackeadas. Ou seja, em algum momento você foi invadido. Se você sabe ou não, aí é outra história. Então, quando muita gente fala assim, não, minha empresa é segura, nunca foi invadida. Então, é importantíssimo que você tenha dados tangíveis, evidências para provar isso. Tá certo? Porque se você não tem detecção e resposta, a probabilidade que você já foi invadido e nem sabe é muito grande. Então é importante que a tua postura segura invista nesses 3 pilares. Tá? E esse investimento tem que ocorrer de uma forma igual. No passado, por exemplo, no passado não tão distante, né, 2010, por exemplo, o foco era o quê? Era endpoint protection, com antivírus, era antivírus mais inteligente, mas era tudo o quê? Era tudo proteção. Isso evoluiu e o threat landscape mudou e agora é difícil você proteger todos os cenários. Então é melhor pensar o seguinte, rapaz, é melhor eu mudar a estratégia e partir do pressuposto que eu vou ser atacado. Alguém vai conseguir quebrar minha segurança e eu preciso diminuir o tempo de detecção. Ou seja, lembra aquele número de 146 dias do começo? O ideal é que aquilo seja diminuído para quanto tempo? Para horas, né? 1 hora depois da invasão você já detecta. Então 5 minutos depois da invasão. Esse é o novo benchmark que você tem que trabalhar. É da diminuição daquele tempo, detectar imediatamente e tomar uma ação, uma resposta para eliminar, tá certo? A ameaça, ou pelo menos conter essa ameaça. Pensando assim, então como é que ficaria um típico cenário de ataque? Aqui a gente tem um cenário de ataque de acesso privilegiado, ou seja, eu vou começar a fazer um ataque na camada 2, que é onde ficam os usuários, nas certas estações, aí depois eu vou mover para a camada 1, depois eu vou mover para a camada 0, que seria o controle total do domínio e a execução da minha missão. Porque o que acontece, pessoal? Todo ataque tem uma missão. Tá certo? Ninguém ataca por acaso. Oh, sem querer eu te ataquei. Ó. Não funciona muito bem assim, não. Todo ataque tem uma missão. A missão pode ser o roubo de dados, a missão pode ser a sabotagem, vários fatores, mas existe um fator motivacional. Qual foi esse fator motivacional? Tá certo? Então, nesse ataque aqui, tudo começou com o phishing. Um phishing que chegou justamente em uma máquina, tá certo? E o usuário clicou no link e, bom, foi comprometido, né? Depois que eu comprometi a credencial daquele usuário local, o que é que vai acontecer? Bem, agora eu vou começar a fazer esse movimento lateral, porque
A ideia, pessoal, é achar um usuário que tenha privilégios administrativos, certo? Ter privilégios administrativos é muito importante para a execução da missão. Então, enquanto o atacante ele não consegue comprometer uma máquina que tenha privilégios administrativos na camada 1, por exemplo, ou até na camada 0, ele vai continuar fazendo o que ele chama de lateral movement, movimento lateral. Claro, quando ele vai de estação para estação, ele faz o reconnaissance, ele faz o recon da rede, ele conhece mais sobre a rede. Ele não fica só pulando, ele pula e executa uma série de scripts para obter mais informações. Até mesmo porque a ideia é que ele passe o mais despercebido possível. E esse é um desafio hoje em dia. Por quê? Porque antigamente os atacantes estavam utilizando ferramentas especializadas. E com isso, IDS, sistema de IDS, por exemplo, facilmente detectava. Por quê? Porque entendia a assinatura, entendia como é que aquela ferramenta funcionava. Só que hoje em dia, o que é que acontece? Hoje em dia eles utilizam scripts PowerShell, por exemplo. E script PowerShell é visto dentro de um domínio como uma ferramenta legítima, não maliciosa, né? E com isso ela muitas vezes tem carta branca para a execução e não levanta suspeita, que é outro ponto importante que eles não querem que ocorra, né? Levantar suspeita. Ou seja, a ideia é passar despercebido durante esse movimento lateral completo. E agora, né, que eu encontrei então um usuário com privilégio administrativo, agora o que eu faço? Agora eu escalo esse privilégio, tá certo? E executo a minha missão porque eu obtive as credenciais de domínio. E essa missão, como eu falei, ela pode ser nada mais nada menos que o roubo de dados, né, que é demasiadamente grande, principalmente se a sua empresa lidar com dados de cliente, aí você tem vazamento de PII, você tem um problema grande na sua mão, né? Destruição de sistema, destruição de dados e, por fim, a manutenção da presença. Quem lembra, por exemplo, daqueles ataques que houve na Sony, na rede do PlayStation, quando eles fechavam a rede, tentavam consertar, quando ele liberava de novo a rede, tá certo? Mais outro ataque. Por quê? Porque a presença estava mantida. Ele deixou algum tipo, tá certo, de backdoor no ambiente para que quando você tape um buraco, o outro continue aberto. Então, quanto mais tempo o atacante passa na sua rede, mais a probabilidade que ele vá manter pontos de presença. E esse é um problema grande. Por quê? Porque você pensa que mitigou o problema, você pensa que resolveu, que você está clean, está limpo, e a presença continua lá, tá certo? Então isso é um fator importantíssimo. Por isso que é importante evoluir no seu Incident Response, no seu IR, né, que é a resposta para incidente. E esse aqui é o básico do Incident Response, baseado em padrões do NIST. A preparação, a detecção e análise, a contenção, erradicação e recuperação dos dados, ou do domínio ou do servidor, enfim, do bem que foi comprometido, e as atividades pós-incidente. Então, essas fases aí são importantes que você tenha. A preparação, sem dúvida, é o quê? É você ter tá certo? Todo aquele parque pronto, não só do ponto de vista de tecnologias, né, de controles de segurança que possam coibir o ataque, mas também ter o processo em si. A resposta a incidente é um processo, e esse processo precisa ser bem entendido, desde o usuário final, que vai abrir um incidente dizendo que acredita que aconteceu alguma coisa, que note, a resposta a incidente, muitas vezes, o primeiro a tomar uma ação, às vezes, é o usuário, que vai abrir um caso no teu helpdesk e dizer, olha, aconteceu tal coisa. Se o usuário não tem um treinamento de segurança básico, que a gente chama de Security Awareness Training, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir um caso com um escopo de troubleshooting, dizer assim, isso aqui não está funcionando, né? Mas se ele for um usuário que já tem um pouco de conhecimento, ele vai dizer o seguinte, olha, isso aqui não está funcionando, mas olha, tem uma informação importante para me passar. Eu recebi um e-mail que eu achei que era válido, eu cliquei aqui
E depois que eu cliquei nesse link é que começou a ter esse comportamento errado. Então eu acho que eu fui vítima de um phishing e-mail. Se você conseguir educar o usuário a este nível, você já melhora bastante o seu processo de resposta a incidente. Porque agora o usuário está do seu lado e vai ser um facilitador durante a resposta, né? Então, preparação inclui tudo isso. Preparação não só do ambiente, do ponto de vista técnico, mas preparação das pessoas, técnicas que vão reagir ao incidente e o usuário final também. Tá? Então, tenha em mente que o primeiro passo ele é primordial, ele precisa ser feito e ele é importante. A detecção e análise também é crucial porque a detecção faz parte da sua postura de segurança, conforme eu já havia falado inicialmente, então torna-se imprescindível que os investimentos nos controles de detecção sejam feitos, sejam realizados, não só no ponto de vista de detecção de ameaças na rede, mas ameaças do host, não só on-premise, mas também na nuvem. Então, por isso que é importante conhecer bem o ambiente para saber, por exemplo, se você tem todos os controles existentes para detectar uma possível ameaça no ambiente. Ter ferramentas que te ajudem a fazer essa análise automatizada, porque venhamos e convenhamos, né? No passado você às vezes copiava dados de uma análise em um disquete, né? Bem, fui bem atrás agora, né, com disquete, mas tudo bem, vamos lá. Copiava dados de análise em um USB de 100 mega. Vamos lá, um USB de 100 mega, né? Agora você está falando de gigabytes de informação para serem analisadas. E você não vai sentar na frente de um computador e analisar manualmente 1 giga de dados. Porque você precisa fazer correlacionamento, você precisa fazer análise baseada em comportamento, você precisa automatizar isso, né? Então essa automatização de grandes quantidades de dados geralmente ocorre através do uso de algum tipo de ferramenta. Então você precisa ter as ferramentas apropriadas para poder fazer essa análise. Okay? É importante saber ler um log? Sem dúvida nenhuma. É imprescindível que o profissional de segurança saiba fazer a leitura de log, tá certo? Muitas vezes independente da plataforma. Se você aprendeu a lógica da leitura de log, você vai poder se adaptar de acordo com o vendedor do equipamento. Então, porém, fazer o cruzamento de informações, fazer a leitura, né, de Big Data, de grandes quantidades de dados, é preciso automatização. Aí vem a próxima fase, que é a fase de contenção, erradicação e recuperação, que na verdade são 3 em 1, né, porque ou você vai conter, né, aquela ameaça de se continuar a sua propagação na rede, tá certo? Então você conteve ela. Por exemplo, você identificou o sistema comprometido, você obteve os dados que você, porventura, vai utilizar para uma análise forense, você isolou aquela máquina em uma rede separada, que não vai permitir que aquela máquina se comunique mais com o command and control dela. Às vezes é isso que você vai fazer, mas dependendo do tipo de ataque, porque, por exemplo, se for um ataque nationwide, né, se for um ataque, por exemplo, que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, esse ataque entre nações, né, é preciso que muitas vezes que você deixe aquele ponto de acesso para que o atacante continue a executar a missão dele, porque muitas vezes você quer entender o que ele quer fazer, mas agora ele está fazendo num ambiente que não é mais de produção. Você colocou a máquina em uma rede isolada, você deixa, tá certo, aquela máquina aberta para comunicação com o command and control, e você faz análise live, né, ao vivo dos logs, para entender o que é que aquele cara que está do outro lado do mundo está tentando fazer no teu ambiente, qual o tipo de informação que ele está tentando roubar, quais são as técnicas que ele está utilizando. Então isso é muito comum em grandes ambientes que acreditam que estão sendo sabotados, ou então que estão sendo utilizados como parte de um complô governamental, esse tipo de coisa. Então é importante que você não tire o cabo de rede imediatamente. É preciso entender. Por isso que o isolamento e a contenção é um dos primeiros passos que você faz.
E essa análise inicial te dará indícios do qual vai ser o próximo passo. Bem, chegando à conclusão do que é que foi e tudo mais, você já tem tudo salvo, porque é importante guardar esses dados, que, por exemplo, se você for precisar abrir um caso judicial, partir para o lado legal, você precisa ter, tá certo, o due diligence de guardar esses dados e manter a informação íntegra, né? Então depois vamos para a erradicação e recuperação. Caso você não consiga limpar o sistema, muitas vezes torna-se necessário você formatar e começar do zero. Porém, para que isso aconteça, muitas vezes você precisa de backup, né, para fazer essa recuperação. Então, mais uma vez, múltiplas tecnologias envolvidas, coisas que são básicas como um backup, muitas vezes as pessoas não têm, né? Então, como um bom profissional, é importante que você evangelize nesse ponto de vista também, tá, ok? E depois as atividades pós-incidente, que muitas vezes são tirar proveito desse incidente para aprender. O que é que você aprendeu com esse incidente, é o famoso lesson learned, né? O que é que você aprendeu com esse incidente, como é que você pode melhorar o teu ambiente depois desse incidente. Bem, agora eu vou para uma pequena demonstração de resposta a um incidente na nuvem, em um padrão IaaS, uma VM que está na nuvem. Para isso eu vou usar a plataforma Azure e usar a ferramenta Azure Security Center. Ok, então para essa demonstração eu vou fazer uso do Azure Security Center. Quem não conhece o Azure Security Center, essa é a primeira janela que nós temos, o primeiro dashboard dele, onde temos recomendações, partner solutions, toda essa área de overview da solução, né? Então temos a parte também de prevenção e a parte de detecção, né? Na parte de detecção, que é justamente a parte que você vai estar utilizando com mais frequência quando você vai fazer algum tipo de resposta a incidente, né? Porque a prevenção ela é mais proativa, né? Elas são mais recomendações que você deve fazer, deve aplicar justamente para evitar, para mitigar possíveis vulnerabilidades. Aqui no Secure Alerts, que nós temos é justamente a parte em que houveram recursos que foram comprometidos ou houveram tentativas de comprometimento de alguns recursos desse meu ambiente. Então, quando eu clico em Security Alerts, o novo Blade vai abrir com o Secure Alerts, onde me mostra detalhadamente o que é que nós temos aqui. Note que nós temos uma série de incidentes organizados por severidade. Nós temos 19 com a severidade alta, que, claro, devem ser endereçados primeiramente, 7 com a severidade média e 22 com a severidade baixa. Geralmente esses 22 são mais informações ou podem também ser falsos positivos. Bem, uma característica do Security Center é que ele usa inteligência para agregar os diversos alertas. Então, por exemplo, se ele identifica que uma série de incidentes em um determinado período de tempo ocorreram e elas estão correlacionadas, ele cria algo chamado Security Incident. Nós que nesses 3 primeiros aqui, nós temos o ícone diferenciado, né? Esse íconezinho mostra justamente o quê? Que esse Security Incident detectado, ele é parte de um conjunto de alertas que foram agregados criaram um incidente. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou clicar nesse daqui e o outro Blade vai abrir me mostrando justamente o Security Incident que foi detectado, né? Diz aqui o incidente iniciou a essa hora, ok? E o recurso que foi atacado é a VM1. Me mostra a hora e tudo mais direitinho. E trazendo aqui para baixo, ele me mostra uma descrição detalhada de cada um desses eventos. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Foi uma tentativa de acesso, uma tentativa de injeção SQL. Opa, isso aqui é interessante, deixa eu dar uma olhada aqui então. Então, eu vou lá e clico e eu obtenho mais informações sobre essa injeção SQL. Ele me mostra então qual foi a VM que foi atacada e por quem é que foi detectado. Note que aqui, se fosse detectado pela engine da Microsoft, eu estava dizendo aqui
que foi detectado para a engine da Microsoft, mas nesse caso foi detectado por um parceiro. Por quê? Porque na minha solução eu tenho esse parceiro instalado, que é o F5, Web Application Firewall. Então, uma das vantagens dessa plataforma do Security Center no Azure é que ele abre para parceiros. Então, se você quiser comprar uma solução de terceiro e embutir no teu ambiente de monitoramento dessas VMs, você poderá fazer. Nesse caso aqui, foi o F5 que detectou essa tentativa de injeção SQL. Diz qual foi a origem do IP, a quantidade de vezes que tentou fazer, foram 6 tentativas, e mostra também a URL que foi utilizada para isso. Note que alguns campos eu estou colocando eu estou colocando mais embaçado, porque são campos mais privativos desse ambiente, né, como o número de subscrição, esse tipo de coisa. Porém, a ideia aqui é mostrar para você os campos principais, né? Eu estou ocultando alguns outros por questão de privacidade. Então fecho aqui, beleza, eu vi esse. Note aqui é low, por quê? Porque ele não conseguiu fazer, por isso que está low, porque foi uma tentativa sem sucesso. Uma tentativa sem sucesso, tá? É só para ter conhecimento. E aí vem mais uma que também é tentativa sem sucesso, provavelmente por isso que ele está como low, né? Como baixa importância. Que foi o quê? Diversas tentativas de acesso remoto foram detectadas utilizando a ferramenta FreeRDP, tá ok? Nenhuma delas foi bem sucedida. Isso aconteceu nos últimos 48 minutos, 93 tentativas. Ou seja, é possível notar que o indivíduo que está fazendo essas tentativas está com uma motivação grande. Ele tentou 93 vezes, tá certo? E não conseguiu. E aí o que acontece? O Security Center também te mostra aqui embaixo uma lista de ações que você poderá tomar a partir de agora. Claro que agora eu tenho um incidente de segurança que é formado por vários outros, inclusive por um high, né, uma alta prioridade ali, na minha esquerda, né, que é a tentativa com sucesso. Mas nesse caso aqui eu poderia seguir essas remediações para aumentar, melhorar a postura do meu ambiente de uma forma geral. Porém, seguindo mais uma vez a trilha desse incidente, o próximo passo do atacante aqui foi executar novamente um FreeRDP, só que dessa vez ele conseguiu, né, ter o acesso, né? Depois de várias tentativas de acesso via força bruta, ele finalmente conseguiu. E aí o que acontece? O Security Center ele também sugere um relatório. Ele mostra aqui, na hora que eu abro, ele mostra um relatório, tá, de inteligência falando sobre o que é o ataque de RDP força bruta. Então aqui ele dá um sumário do ataque, como é que ele ocorre, como é que ele funciona, tá certo? Algumas características do inbound, do tráfego inbound e do tráfego outbound. Então é bem interessante que ele já disponibiliza um relatório para que você entenda um pouco mais, porque nada melhor para prevenir uma próxima tentativa que entender um pouco sobre esse ataque. Tá? Então vamos voltar aqui para o Security Center, vou fechar esse Blade e vamos ver agora o que ele fez. Né? Porque agora, o que aconteceu? O atacante ele entrou já na VM, ele tem acesso à VM. Vamos ver o que ele fez em seguida. O Security Center, como ele age ativamente na VM através de um agente, ele sabe, tá certo? Identificar processos suspeitos. Então aqui uma das coisas que ele fala é o quê? Que o processo SVC host foi executado em um contexto que não é o normal. Ou seja, ele sabe como é que esse processo deve estar sendo executado e aqui ele fala, olha, esse processo aqui está executando em um contexto que não é normal e geralmente quando isso acontece é porque você está com um malware no seu sistema. E aqui embaixo ele fala justamente o quê? Primeiro, o processo svchost.exe estava numa pasta que não é geralmente o local que ela fica. Então isso já levanta suspeita. E ele foi executado a partir dessa pasta. Ele fala qual foi o nome do usuário que fez essa execução, tá certo? A hora e tudo mais. E também oferece alguns tipos de remediações. Mais uma vez, o relatório de inteligência a respeito desse tráfego suspeito SVC host. Não, tráfego suspeito não, processo sendo executado de uma forma suspeita. Bem, então agora a gente já sabe que o atacante executou
um RDP de força bruta, conseguiu acessar a máquina, executou um SSC host comprometido através de uma localização não normal. Qual foi o próximo passo dele? Foi fazer uma consulta a múltiplos contas de domínio. Então, mais uma vez, o Security Center tem a informação que o agente coletou e mostra o seguinte: olha, através de uma análise feita, tá certo? Nessa máquina, foi chegar à conclusão que uma atividade suspeita ocorreu, tá? Uma atividade suspeita ocorreu, ou seja, aconteceu uma quantidade muito grande de consultas de nomes de contas de domínio, e isso levanta suspeita, tá? Porque geralmente indica que o sistema está comprometido. Então, aqui ele fala qual é o comando completo, que é o NetUser, né? E o comando completo, qual foi o usuário que fez isso, ok? E alguns passos de remediação. Então, note, pessoal, eu consegui até agora já entender todo o chain, né, do ataque até o momento. Eu entrei, executei, né, o Brute Force Attack, depois eu fiz o uso de uma versão comprometida da SSC host, agora eu estou fazendo consulta ao meu domínio, ou seja, agora o que eu estou fazendo? Estou fazendo justamente aquela questão do reconnaissance e tentando entender como é que funciona o meu ambiente, quais são as contas que eu posso de repente fazer acesso privilegiado. Executei essa etapa, agora vou para a próxima etapa, né? Mas o atacante vai para a próxima etapa, que é tentar efetivamente comunicação com o Command and Control, que é justamente isso que ele fala aqui, tá? Que o tráfego de rede chegou à conclusão, tá certo? Que essa máquina está tentando se comunicar com o Command and Control, e isso ocorre porque foi detectado que esse Command and Control é muito comum no Trojan Dreadex, da família Dreadex, que é um Banking Trojan, que é muito comum no Brasil, o Banking Trojan, tá certo? Então, conseguimos chegar a essa conclusão. Ele fala, inclusive, que o Dreadex é geralmente distribuído via phishing, ok? Embutido em arquivos Word, arquivos Excel, e foi assim que provavelmente ele entrou no sistema, ok? E aqui eu tenho uma série de relatórios a respeito do Dreadex, que são relatórios importantíssimos que você lê para você entender como é que é essa família, tá certo? Como é que qual é o fator, tá certo, de comprometimento, como é que ele explora uma determinada vulnerabilidade, como é que ele funciona, como é que ele age no sistema, qual é a chave de registro que ele ataca. Então toda essa informação vem totalmente compilada, né, no contexto do malware, e isso tudo traz uma capacidade para que você tenha um conhecimento completo do kill chain, ou seja, de como começou e de como terminou esse ataque. Nesse caso aqui, o ataque já foi executado, essa máquina está comprometida, então agora você já tem toda a informação que você precisa para, né, responder a esse incidente, tá certo? E isolar, erradicar e limpar essa máquina de uma forma geral. Muito bem, pessoal. Então, nessa demonstração, vocês viram uma série de fatores importantes e relevantes que são fundamentais para a realidade atual na parte de Incident Response, que é o uso de Big Data e Threat Intelligence, que vai te dar uma melhor resposta. Então, esse cenário, por exemplo, aqui, que eu estou na tela, né? Eu tenho uma máquina na nuvem, ok? Eu tenho o meu sistema de gerenciamento de ameaça, que fornece o intel de tudo isso e faz análise daquilo, ok? Então, eu tenho um usuário que está viajando e tentou fazer a conexão através do Brasil. Ele está no Brasil e está tentando fazer o acesso dessa VM através do Brasil, autenticou, deu tudo certo e tudo mais. E de repente, o mesmo usuário, tá certo, tentou fazer acesso através de um país da Europa, e outro tentou através, tá certo, de um país no Oriente Médio. Não interessa, mas o que interessa aqui é o quê? Eles tentaram acesso de uma localidade física, porque agora eu tenho geolocation, a localização geográfica do usuário disponível,
e eu posso chegar à conclusão seguinte: rapaz, é impossível que esse cara tenha viajado em 2 horas do Brasil para a Ásia, né? Então, é o que a gente chama de impossible travel, um cenário chamado impossible travel, e com isso eu chego à conclusão de quê? De que a conta do usuário foi comprometida. Então imagina só, você tá viajando para o Brasil e você fez o acesso dessa VM às 9 da manhã. Fez o acesso, fez o seu trabalho, fez o que tinha que fazer. Às 10 horas você efetuou o log-off, saiu. Às 11 horas alguém na Ásia tentou fazer o acesso a essa VM com a sua credencial. Note, sua credencial já foi comprometida, né? Ele já tem a senha, por algum motivo foi comprometido em algum local antes disso. Ele fez o acesso à VM e tudo mais. 11, tá certo? Só que, na hora que ele tentou fazer esse acesso, o sistema automaticamente identificou que ele está vindo, tá certo, de uma localidade que é impossível fazer o acesso. Então, se a inteligência dele, do sistema, chegou à conclusão que é impossível fazer esse travel, né, do Brasil para a Ásia, e eu preciso bloquear esse acesso do usuário e agora implementar ações que mitiguem uma tentativa posterior, que seria o quê? Vou resetar a senha do usuário e vou enforçar Multi-Factor Authentication. Vou dizer o seguinte: rapaz, a partir de agora tu só consegue logar se tu fornecer o teu usuário e senha e o PIN que eu vou te mandar através de uma text message no seu celular. Entendeu? Então agora o meu usuário ele vai ter conhecimento que aconteceu alguma coisa com a conta dele. E como ele é válido, ele é um usuário válido, o que é que vai acontecer? Agora eu tenho o meu celular que já está cadastrado no sistema, vou receber o meu PIN e vou poder me autenticar com os 2 fatores de autenticação. Então aqui eu estou fazendo uso de uma série de tecnologias, né? Multi-Factor Authentication, da inteligência que a nuvem está me fornecendo por entender que a minha conta foi comprometida por uma impossible travel, tá certo? Não só isso do ponto de vista de distância, mas também como os provedores de nuvem têm a informação de quais são as localidades remotas que são comprometidas. Lembra da demonstração, por exemplo, que o cliente estava se comunicando com o Command and Control e aquele Command and Control é conhecido por espalhar o DREDEX? Pois bem, eu tenho aquela informação cadastrada, tá certo? Se eu tenho aquela informação cadastrada, o que significa dizer que se eu ver algum tipo de tentativa de acesso, mesmo que seja legítimo, vindo de uma localidade que contém malware, eu devo bloquear. Então agora tem o quê? Não só a questão da localização geográfica, mas o conhecimento, né, de localizações de risco, né? Ou seja, mais uma threat intelligence que eu estou fazendo uso para proteger o meu ambiente. Então, pessoal, não dá. Isso tudo torna-se possível, rápido e robusto por causa da nuvem. Então, não dá para você negar, tá certo? Principalmente grandes corporações, para você achar que a nuvem é algo que não traz benefícios do ponto de segurança. Traz. Esse cenário, por exemplo, seria complicadíssimo você colocar isso tudo para funcionar on-premise. Você ia gastar muito mais dinheiro implementando as tecnologias necessárias, não só para manter, para implementar, mas para manter isso, né? Ao ponto que na nuvem você faz uso da inteligência que ela coleta de milhões, tá certo? De fontes, ok? De diferentes aspectos. Então é muito importante que você tenha em mente esses fatores, né? Não dá para viver de uma forma isolada, achando que por viver isolado você está, digamos assim, mais seguro. Seu negócio não vai ter o crescimento que deveria e você provavelmente não vai estar tão seguro como achava que estaria. Bem, a conclusão de tudo isso é o quê? Que é necessário melhorar os controles de detecção. Isso não tem dúvida. Não adianta trabalhar apenas em criar, em investir em proteção. É necessário implementar sistemas de detecção em todos os níveis. É necessário melhorar o processo de resposta a incidentes. Se a sua empresa não tem um time, uma equipe especializada nisso, é preciso criar uma. Ou então fazer o outsourcing desse serviço para alguma empresa. Mas é preciso que exista o processo dentro da empresa de
como é a resposta para o incidente. É necessário fazer uso do Big Data e inteligência para melhorar a postura de segurança como um todo, né? O cenário da demonstração, somado ao que vimos logo em seguida, trazem fatores realistas a respeito dos benefícios do Big Data e da inteligência no uso para a proteção dos seus recursos. E, enfim, tirar vantagens da computação em nuvem para a proteção de recursos. Não adianta temer a nuvem e achar que você precisa ficar distante dela para ficar seguro, né? Isso é um pouco utópico, levando em consideração todos os investimentos mundiais que está sendo feito nessa plataforma. É necessário abraçar de uma forma planejada, tá? Segura do ponto de vista dos processos que você coloca dentro da sua empresa para essa adoção, planejamento e manutenção deste acesso. Então, que fique bastante claro que esses são os principais fatores dessa palestra. O carro-chefe foi o incidente, a resposta a incidente, mas a mensagem ela é muito mais abrangente. Esse foi apenas um cenário dentro de um contexto muito maior. Agradeço pelo seu tempo, agradeço pela participação no Congresso de TI, o apoio, e curtam as outras palestras, que existem bastante palestrantes com excelentes temas, excelentes palestrantes durante esse evento. Até mais.